pessoal do YouTube e amigos do canal Detalhismo, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, quero trazer para vocês aqui hoje uma análise, no caso, uma reação sobre o catálogo da Victorinox, tá? Esse catálogo de 2021 eu não trouxe ainda aqui no canal, então nesse aqui saíram alguns aloques, algumas coisas diferenciadas aqui, bem coloridas também, né? E seguimos pro vídeo agora. Então, pessoal, a gente tem aqui no caso na capa, tá? Nesse catálogo aqui datado de 2021, né? Eu salvei o arquivo, não sei porque, como tá de 2022 aqui. Em seguida aqui a gente tem aqui as folhas aqui da entrada, tal, seguido aqui por uma foto, né, do Alpe suíço aqui, bem da hora, bem bonita. Uma carta aqui do CEO, e em seguida aqui temos o índice, né? Tá, então, pessoal, temos aqui os números das páginas, né? Canivetes pequenos, Swiss cards, canivetes médios, canivetes grandes. Aqui as facas, né? No caso, equipamentos outdoor, tá? E por fim aqui o Swiss Tools. Aqui mais algumas páginas aqui marcando, né? Quais são os tipos de produtos, tá? Eu perco horas aqui vendo esses catálogos. E seguindo aqui também mais alguns itens como jardinagem, cuidado pessoal aqui, né, e os acessórios da Victorinox, tá? Essa seria aqui a segunda folha segunda página, né, do sumário, tá? Aqui algum histórico, né, bem bacana, tá? O fundador Carl Elsener, Vitória, né, a sua mãe e assim por diante, tá? Então toda uma linha do tempo aqui bem interessante também para ser apreciada, né, no caso. Aqui continua a introdução de outros produtos novos, né? Mais alguns detalhes aqui, tá? Materiais são reciclados, etc. Aqui um conteúdo bem interessante, né, para quem aprecia, que são os canivetes aqui de diversos tamanhos, né, em milímetros aqui, desde o 58 até o 91 milímetro, tá? E na sequência aqui de 93 até o 130, que são os maiores. Algumas especificações aqui sobre os materiais utilizados. Formas aqui das embalagens. Aqui mais funções dos canivetes. Tá aqui alguns exemplos. Aqui alguns classics. E aqui então começa propriamente o conteúdo do catálogo, né, no caso. Os canivetes pequenos, Classic SD Alox. Eu sou fanático agora pelos Alox, tem alguns já. E assim vai aqui, né?
todos de 58mm aqui, tá? Aqui alguns outros, né? No caso de 65mm, são esses que tem cortador de unha, né? Os nail clippers. Aqui os de 74. Acho muito legal esses canivetes desses tamanhos, tá? Tem um executivo desse daqui, tá? É um canivete antigo, no meu caso, né? Ainda tem o parafuso chave de fenda na tesoura, né? Mas é um canivete muito, muito interessante. Seguido aqui pelos Fiscards, né? Agora. Então, mostra aqui, por exemplo, na carteira como que ele vai ficando e tal. É bem interessante também. E aqui os canivetes médios, né? Que a gente já tanto conhece, né? O My First e tal. Aqui o nosso querido Bantam, né? Meu canivete de uso diário praticamente é esse, tá? É o que eu uso todo dia. Esse Bantam Alox também acho muito legal. Só acho que peca por não ter o argola para chaveirinho, né? E por aí vai. O Cadete também é um canivete muito legal aqui. O Waiter também. O Tourist, que é um mini Spartan, né? O Sportman, que eu acho que é um dos 85mm mais completos que tem, né? Por trazer a lima de unha, né? No caso, e as funções dos canivetes, as funções mais clássicas, né? No caso dos canivetes suíços aí do Spartan, tá? Tinker, Small, né? Exhaustor também é um canivete bem legal e bem muito, 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 muito leve, tá? Que são para manutenção de relógios, né, no caso. E assim vai. Aqui tem a linha Evolution, né? Também bem interessante. Eu não tenho nenhum desse tipo, tá? Mas tem muitos modelos legais. Esse Evolution S17 é fenomenal. E usa em madeira também, né? Tem um charme a mais. Tem aqueles 100 pontas do mais First. Tem Evolution 18, muito bacana também. Eu prefiro o canivete com saca-rolho, acho que dá um charme a mais, sabe? Tenho somente, acho que o New Soldier meu que tem essa, e os Rescue Tool no caso, né, que são 111mm, que tem chave Phillips. Os menores meus todos têm o saca-rolha mesmo. Esse amarelo também muito interessante. E assim vai, né? Tem uma infinidade aqui. Depois tem os alicates. Esses aqui são híbridos, né? Eles trazem algumas ferramentas da Wenger, né? Como a tesoura, alicate, a lâmina, né? Ainda no formato dos Wenger, tá? Então eles trazem algumas ferramentas da Victorinox, mas a maioria são Wenger. Compact também é um canivete muito, 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 muito interessante, muito legal, tá? Muito completo e compacto, né? Como já diz o nome, ele é praticamente o tamanho de um Spartan, tá? Mas com o dobro de funcionalidade, vamos dizer assim. Aqui os Onyx Black, se não me engano são os Onyx Black, né? Essa edição aqui. Ganhadora de prêmio, etc. Aqui o clássico Spartan. Spartan Wood, muito interessante também. Pelas caixas de madeira mesmo, né? Pelas talas, tá? Aqui um Onyx Black, que eu tinha falado lá em cima, né? Não, pensei que poderia estar confundindo, mas não estava, tá? Muito interessante essa proposta. Mas eu sou muito mais aqui o em madeira mesmo. Eu acho que tem um charme à parte. Principalmente em se tratando de Victorinox, né? Ou é porque eu não tenho também.
mas eu acho que é clássico o canivete tipo de madeira, ainda mais se tratando de Victorinox, que 90% é as talas de Celidorn mesmo, né? Enfim, pessoal, e por aí vai, né? Klimber também é um modelo muito, muito legal, tá? O Huntsman, clássico demais o Huntsman, tá? Olha só a madeira aqui. A desvantagem da madeira é que perde a pinça e o palito, no caso, né? Então, precisa se pensar nisso, mas para efeitos de coleção, acho muito interessante. Mountain Eater também é um modelo que eu tenho muita vontade de ter por conta da lima, tá? Acho muito legal. Eu tenho dois Ranger, mas a gente sempre quer alguma coisa inovadora maior, né? Então, assim, a lima é muito interessante. Eu gosto muito da lima dos Victorinox. Utilizo direto para afiar alguma tesoura, afiar os próprios Victorinox mesmo. Se eu compro de segunda mão e vem com um fio muito danificado, tá? Eu até utilizo a lima para dar aquele primeiro acerto na lâmina, tá? Então é bem interessante a lima mesmo. E aí seguimos com mais modelos, né? Não vou ficar passando todos com detalhe, porque são muitos mesmo, né? Então é mais para dar uma olhada aqui no catálogo, tá? Se vê o Suchamp, eu já não acho tão interessante assim a madeira. É opinião própria, né? Mas eu acho mais interessante, no caso do Suchamp, a tala, né? No caso, por trazer aí a pinça, o palito e também a caneta, né? Acho mais interessante. Monstrão aqui do XLT. Aí aqui a gente tem Cybertool, também é um canivete muito, muito legal, tá? Canivete lindíssimo o Cybertool. Agora ver os Alox, que é minha paixão, assim, de longe, né? Já é minha paixão, tá? Eu acho muito interessante a proposta, a resistência que eles trazem, né? Então, assim, desde os canivetes mais simples, né, com uma lâmina somente ou duas, enfim, tá? Até os que trazem mais funcionalidades, inclusive. O que eu acho que peca um pouquinho é a questão da argola de chaveiro, porque eu carrego com corrente, então pra mim faz toda a diferença, entendeu? Pioneer X é muito legal esse canivete. Farmer X Alox, nossa, é um sonho de consumo. Embora eu acho mais elegante o Pioneer X, tá? Mas por trazer a função aqui da serra, acho muito, muito interessante esse canivete aqui. O Farmer, né, no caso. E aqui vem os Ranger também. Os canivetes maiores, os canivetes de 111 e 130. O Sentinel aqui é um canivete bem legal também. Pela proposta de ser portátil, né, de ser bem leve, tá? O Pioneer também bem interessante. Pioneer Grip. Picknicker eu tenho um. Só que o meu é do modelo antigo, não tem a chave de fenda aqui, liner lock, né? É a chave de fenda comum, sem trava, e a trava slide lock atrás, tá? Não é liner lock. Isso também é um canivete bem interessante, pessoal. Esse Forester, ele é praticamente quer dizer, praticamente não, né? Troca o saca-rolha pela chave Phillips, mas ele lembra bastante o New Soldier, tá? Então acho bem interessante esse modelo aqui. Forester, Adventurer, Trio Master. Esse aqui é o que seria, no caso, o New Soldier, com outra cara, né, no caso, e com a lâmina sem ser on hand, no caso.
E esse aqui já tem um hand, tá? É como se fosse um New Soldier mesmo. Bem interessante. Olha aqui, New Soldier. Locksmith também é um canivete muito legal. Outharder também é outro canivete. Uma vez eu quase comprei um de segunda mão. Ia sair uma pichincha. E no final deu errado, enfim, acho que alguém comprou na minha frente e alguma coisa aconteceu. Hercules, Orchamp, X Master, vem alguns canivetes bem diferentes aqui. Esse aqui também é um outro canivete que eu acho bem interessante. E bonito no caso por conta desse contraste de laranja com preto, né? Que é o Ranger, o Hunter. Escritura aqui clássico, né? Skipper Pro. E aqui começam a linha aqui de 130, né? Também acho muito interessante, tá? Principalmente esses que são com menos funções nesse caso, por questões do peso, né? Gostaria muito de ter um para poder utilizar, fazer o teste e tal, né? Avaliar a lâmina, etc. Tá? Também é uma linha que veio da própria Wenger, né? Outro Onix aqui em cima. Tem funções bem interessantes. Esse verde eu acho muito interessante também, tá? É mais ou menos como se fosse as configurações do New Soldier, só que dessa linha, né? Muito interessante. Essa serra de madeira aqui deve ser incrível. Esses guardas, né, que possuem tesouro, alicate e tal, são bem interessantes. Só que aqui a gente já tá falando de coisa de mais de R$ 1.000, né, no canivete. E aí, haja bolso. Os Hunter Pro também são bem legais, né? Eu acho muito interessante o Alox sem pintura, tá? Justamente porque essa pintura aqui desgasta, né? Então aquele Alox prata eu acho fenomenal, esse aqui. Tá, eu no caso não faria questão aí de ser um hand, mas ser o Alox prata muito muito legal. Aí tem alguns outros aqui, Golf Tool e tal, e aí começam alguns acessórios, né? Aqui os Squeeze Tools, tá? Também produtos bem legais, né? No caso, tá? Esse daqui vem com as chaves aqui combinadas também, né? Extras. A gente tem os Squeeze Tools normais, né? Que são os maiores, tá? Tem vários modelos aqui, né? Vamos passando rapidinho. Aí tem a parte de jardinagem aqui, tá? Que traz essas lâminas geralmente chipfoot aqui, né? Também bem interessantes, essas lâminas curvadas para enxertia, etc. É bem interessante. Tem mais algumas outras ferramentas. Aqui é um exemplo, né? Da pessoa cortando uma planta aqui com o canivete. Aqui vem a linha de cuidados pessoais aqui, né? No caso. Cortadores. Tesouras. E aqui outra parte bem legal. Aqui outra parte bem legal que são os acessórios, né? Então temos bainhas dos mais diversos tipos,
para os mais diversos tamanhos. Aí aqui ele vai mostrando qual é o tamanho dela, né, e quais modelos que cabem, né, no caso. Aqui o linear de paracorde, né, o cordão, corrente, mais correntes, uma série de coisas aqui, de opções, rolinhas, tal. Tem aqui mais algumas opções aqui de chaves, né, para colocar no saca-rolha. Produtos de personalização, né, pinças, palitos aqui com cores diferentes, lanyard. Aqui vários palitos e pinças. Aqui alguns livros que eu acho bem legais também, né, de produtos para você mesmo fazer. Afiadores. Enfim. Aqui mais algum exemplo. Aqui falando do Felix Zimler, também tem um canal bem interessante, o canal desse Felix Zimler, ele faz bastante coisa interessante, né? Utilizando os Victorinox, tá? Tem bastante coisa interessante. Aqui alguns cuidados de manutenção, né? Mostrando um modelo aqui de como fazer a manutenção, a limpeza, tá? Aqui alguns modelos aqui das talas, né? As opções que existem são bem interessantes. E aqui por final algum contato aqui da Victorinox, etc. E acabou. Então isso é tudo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? E agradeço aí se você acompanhou comigo agora até aqui no final do catálogo. Acompanhe aí, se inscreva no canal, né? Comente, compartilhe, tá? Deixe seu like. E é isso, tamo junto. Até a próxima e valeu. Tchau.